Então, irmãos, vamos ser instrumentos de Deus, né? Como eu estava falando no meu primeiro vídeo. Vamos ficar atentos à voz de Deus para que sejamos usados por Deus como instrumentos em suas mãos. O segundo tópico fala as maravilhas de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. Lá em Atos 19:20, nós lemos: Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. O autor da revista, ele chama a nossa atenção para o crescimento da palavra de Deus. Nós temos que ter como alvo o crescimento da palavra de Deus, a participarmos da obra de Deus, a participarmos do crescimento do seu reino. O nosso objetivo maior é fazer com que a palavra de Deus seja conhecida em todos os lugares, em toda e qualquer situação. E nós somos conhecedores dessa verdade, dessa palavra. E como cristãos, nós temos por obrigação espalhar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus às pessoas, o seu caráter, os seus atributos, o seu poder, a sua vontade, aquilo que ele tem para cada um de nós, né? O propósito que ele tem, a vontade dele para as nossas vidas. E isso só é possível conhecer, saber através da sua palavra, através daquilo que ele revela, através da sua palavra. Então, nós temos aqui, né, que a palavra de Deus crescia e se espalhava de maneira poderosa através dos milagres, dos feitos, das maravilhas de Deus na vida de Paulo e através da sua vida. Crescimento poderoso veio também para dirimir dúvidas, tirar dúvidas, né? A gente vê tantas pessoas aí sem esperança, sem certeza de nada, simplesmente porque não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não conhecem a sua vontade, não conhecem o propósito e os planos de Deus para o ser humano, não conhecem o reino de Deus. Crescimento precisa ser bem alicerçado. Nós, como cristãos, nós temos a nossa fé fortalecida na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus, né? Os princípios de Deus, os seus propósitos, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é esse princípio de conhecermos cada vez mais a Deus e a sua palavra que nos dá esse conforto, a certeza da nossa salvação, a certeza de que somos filhos, de que somos amados, de que Deus tem algo para nós em seu reino e que tem um propósito para cada um de nós aqui enquanto estivermos aqui na terra, vivendo nesse ambiente. Crescer sem consciência no ensino de Deus é um perigo, né, para o cristão. Ele falar daquilo que ele não sabe, ele falar daquilo que ele não conhece, da palavra de Deus. O autor, ele chama a atenção que nós temos que falar de Jesus, é importante, é preciso, mas falar as palavras de Jesus mais ainda, porque nós não podemos separar Jesus das suas palavras. As pessoas querem ser salvas por Jesus, querem ser curadas por Jesus, querem ser transformadas por Jesus, mas não querem ouvir o que Jesus está falando. Não querem se submeter ao seu senhorio, à sua vontade. Paulo ensinava persuadindo com respeito ao reino de Deus, não mais o reino humano, o reino construído pela vaidade e interesse dos homens. Um novo reino, que é o reino de Deus. Quando você vive o reino de Deus, você é taxado de diferente, você é taxado de fanático, você é taxado de fundamentalista, você é taxado de tantas coisas, né? Mas não importa do que você é taxado, desde que você viva a verdade, que é a palavra de Deus. Nós somos santificados através da palavra de Deus, que é a verdade.
E o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de falar, tem que ser baseado naquilo que a gente aprende da palavra de Deus, naquilo que Ele revela para nós. E não importa a minha opinião ou a opinião dos outros, o que importa é o que Deus fala a respeito de toda e qualquer situação na Bíblia, na sua palavra. E ali Ele revela tudo. Ali Ele fala sobre o amor, Ele fala sobre a honestidade, Ele fala sobre a corrupção, Ele fala sobre o céu, sobre o inferno. A palavra de Deus, ela faz divisão da nossa vontade e da vontade de Deus, do nosso espírito, da nossa alma. Somos confrontados através da palavra de Deus, mas nós sabemos também que a palavra de Deus ela é distorcida, a palavra de Deus ela é pervertida, a palavra de Deus muitas vezes ela é omitida. Então nós como os cristãos, filhos de Deus, que amamos a sua palavra, temos o dever e a obrigação de falar a palavra de Deus que está revelada nas Escrituras. A gente não precisa, não pode e nem deve inventar coisas que não estão escritas em sua palavra. Não podemos falar promessas que Deus não prometeu, né? E através do conhecimento da palavra de Deus, nós temos até as nossas orações mudadas, transformadas, porque nós não vamos fazer orações que nós sabemos que Deus não vai atender. Deus não vai fazer porque Ele não prometeu, porque não é uma verdade. E muitas coisas estão sendo feitas em nome da palavra de Deus, mas só que de forma distorcida, de forma errada. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, propagar essa palavra, é levar o conhecimento de Deus às pessoas. Levar o conhecimento da sua vontade, do seu caráter, da sua santidade, daquilo que Ele desejou para a humanidade, que Ele deseja para a humanidade, para o homem, para nós como igreja, para a família, para os governos, né? Deus, Ele tem tudo ali revelado em sua palavra, a sua vontade, os seus propósitos e aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que Ele já fez, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer, está tudo ali revelado na sua palavra. É natural que haja resistência e desvio da verdade proclamada, mas não pode ser impedimento para que o reino seja ensinado. Muitas vezes as pessoas elas rejeitam a palavra de Deus porque não está de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus anseios. E às vezes elas querem ouvir só aquilo que agrada aos ouvidos, só aquilo que traz prazer, que traz alegria, que satisfaz. E a palavra de Deus não é só isso. A palavra de Deus, ela nos mostra quem realmente nós somos, ela revela quem realmente Deus é. E não temos esse perigo de criar um Deus que não existe, de criar um Deus que nós queremos imaginar que seja um Deus de acordo com as minhas vontades, atendendo aos meus pedidos no meu tempo, do meu jeito, como eu quero. Isso aí não é o entendimento de quem conhece a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Ele vai se revelando. A partir do momento que nós vamos adquirindo esse conhecimento, vendo através dos estudos, da ministração da sua palavra, das devocionais, a vontade dele para nós e a vontade dele que ele quer realizar através de nós. Por isso é tão importante a leitura da sua palavra. Jesus disse que seríamos santificados através da palavra de Deus, que é a verdade. Somos santificados através da verdade, né? Através do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E essa palavra, ela tem que ser proclamada, falada, ministrada nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, daqueles que nos cercam, da forma como ela realmente é. A palavra de Deus, ela não pode ser omitida, ela não pode ser distorcida, ela não pode ser camuflada, ela tem que ser falada
da forma como Deus falou, da forma como Jesus falou, da forma como os apóstolos falaram, não da forma que a gente quer ouvir. E há muita distorção daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus permite ao homem, ao ser humano, através da palavra de Deus. As pessoas abrem a Bíblia, lê aquilo que elas querem ler, entendem do jeito que elas querem entender e ainda passam para frente. E isso é errado. E nós, como conhecedores da palavra, nós temos que proclamar a palavra da forma como ela realmente é e deve ser falada e pregada. Nós podemos aprender com este estudo de hoje, fazendo já a conclusão, que Deus quer nos usar, que Ele quer que sejamos instrumento nas suas mãos. E para isso nós temos somente que nos dispor a sermos usados pelo Senhor. Mas não é somente ser usados pelo Senhor, nós temos que nos dispor a ser moldados por Ele, porque Ele vai nos usar através daquilo mesmo que Ele está fazendo em nossas vidas. Como iremos testemunhar de Deus em nós e através de nós se a gente não permite que Ele faça nada? Se a gente não permite que Ele venha nos moldar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso caráter. Nós temos que ter a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, precisamos nos submeter à sua vontade, à sua palavra e àquilo que Ele tem para nós. Nesse tempo que temos vivido esse distanciamento por conta do coronavírus, pessoas reclusas em sua casa, temos a oportunidade também de sermos usados por Deus, de Deus nos usar. Então vamos nos deixar ser usados por Deus. Vamos ser a boca de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, o coração de Deus nesse tempo. Vamos levar a sua palavra que vai edificar pessoas, que vai abençoar pessoas. Vamos usar esse meio que nós temos através da internet, das redes sociais, do WhatsApp, ou até mesmo um telefonema e levar a mensagem de salvação, de edificação, abençoar as pessoas. Através daquilo que Deus tem falado com a gente nesse tempo, a gente compartilhar, não ter vergonha de compartilhar a palavra de Deus, porque ela edifica, ela exorta, ela consola, ela refrigera. E Deus está conosco, né? O Espírito Santo, neste momento, nos ajuda, é Ele que ministra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e é Ele que conhece aquela pessoa a quem nós estamos evangelizando. E não pense que por você ser idoso, por você estar recluso na sua casa, você não pode fazer isso. Você pode sim, você pode ligar para alguém, você pode orar com esse alguém, você pode ler um versículo com essa pessoa, você pode ministrar aquele versículo e nesse momento você está ali levando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus. O Espírito Santo vai te conduzir a ministrar a vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo te conhece e o Espírito Santo conhece aquela pessoa que está ali do outro lado. Ore, esteja sempre em comunhão com Deus, nunca deixe de ler a Bíblia, de ler a palavra, mesmo que você ali não esteja entendendo naquele momento, mas peça a Deus para abrir o seu entendimento, a sua mente, o seu coração, assim como Ele abriu o entendimento de Lídia. Ele pode abrir o seu, abrir o meu, abrir o nosso entendimento para fazer a vontade dEle, para sermos usados por Deus, instrumentos de Deus nesse tempo, onde há tantas pessoas sem esperança, tristes, desanimadas, desempregadas, enfermas, doentes, ou algum parente doente, ou alguém que faleceu, que morreu. E o que não nos falta nesse tempo é a oportunidade de evangelizar, de pregar, de sermos usados por Deus, de sermos instrumentos nas suas mãos, tá? Para concluir, não esqueçamos, né, que para sermos instrumentos de Deus,
temos que ter uma convicção clara da vontade de Deus e nos submeter à sua vontade. Não adianta só saber a vontade de Deus e não me submeter a ela, saber o que Deus quer de mim e não fazer. Reconhecer que eu sou apenas um instrumento de Deus, que eu sou apenas um vaso que Ele quer usar, um instrumento que Ele quer usar para abençoar. E que eu não sou a maravilha de Deus, mas eu sou um instrumento que Ele vai usar para fazer as maravilhas, os milagres que Ele quer operar em mim e através de mim. Objetivar, ter como objetivo que o crescimento deve ser o crescimento da palavra de Deus. Eu não posso querer o meu crescimento pessoal estar aí, vamos dizer assim, nos holofotes, querendo ser vista, querendo ser ouvida. Não. A minha maior motivação seja com que quanto mais pessoas conheçam de Deus, aprenda de Deus, aprenda a sua palavra, a amar a sua palavra, mais o evangelho vai ser pregado, mais pessoas conhecerão a Deus, mais pessoas serão evangelizadas e nós vamos viver melhor, Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Nesse tempo de pandemia, de coronavírus, nós temos que fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé daqueles que estão abatidos, sem esperança, daqueles que estão tristes, oprimidos, daqueles que estão preocupados com o dia de amanhã. Então, vamos nos deixar ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus, ser vasos de bênção nas suas mãos. E eu tenho certeza que nós também seremos abençoados. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos.